Bom, pessoal, vamos fazer um videozinho mais amador, já que o meu computador não tá pronto ainda para eu poder fazer edições de vídeo e tudo. Então vamos fazer uma coisinha bem mais amadora, tá? Sem cortes, vai sair do jeito que tiver que sair, tá? Bom, qual é o motivo do vídeo? Normalmente eu faço vídeos contando a história da minha cidade, Rio Grande. Tá? Mas eu estava vendo um vídeo ainda agora falando sobre algumas coisas, algumas particularidades da história do Brasil. Tá? E, e me espanta, porque é um vídeo que foi publicado há um dia apenas. E ali eu vi algumas coisas ali que são uma barbaridade. Tá? Bom, já tem algum tempo que as pessoas já não falam mais descobrimento do Brasil, tá? Por Cabral. Tá? Por quê? Porque já se sabe que Portugal já tinha conhecimento do Brasil. Não é aquela questão, porque aqui já tinha os índios, não sei o quê, então o Brasil não foi descoberto, o Brasil simplesmente foi tomado pelos portugueses, não sei o quê, bababá. Não, eu não entro nessas questões aí, tá? Tá? O que a gente tem que entender é assim, ó, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Os portugueses não faziam ideia do que o Brasil existia. Os índios já viviam aqui. E mesmo assim, as terras que eles viviam foram descobertas por eles, e daí por aí vai. Se a gente for entrar nessas coisas de quem descobriu o quê, o papo vai longe. Bom, aí o cara entra é, na questão de que o Brasil, tá, teria sido descoberto por Pedro Álvares Cabral por acidente. Cara, não tinha acidente nenhum. Não teve acidente nenhum. O Portugal já sabia da existência do Brasil, e o Cristóvão Colombo estava vindo diretamente. Cristóvão Colombo, não, desculpa, eu até confundi os caras. Pedro Álvares Cabral já estava vindo diretamente para o Brasil. Tá? Porque os navegadores portugueses anteriores a Cabral descobriram que para poder cruzar o Cabo das Tormentas, que depois viria a ser o da Boa Esperança, eles tinham que fazer, numa determinada época do ano, uma curva, tá, no Oceano Atlântico. Essa curva daria para eles a melhor forma deles passarem pelo Cabo da Boa Esperança. Porque se tu fosse em qualquer outra situação. E mesmo assim, não era tão fácil como nos livros de história passado para vocês. Não era uma coisa fácil, mesmo fazendo essa manobra aí, não era tão fácil assim para passar no Cabo da Boa Esperança. Era um pouquinho menos difícil. Porque se tu fosse na época errada, se tu pegasse os ventos errados, não passa no Cabo da Boa Esperança com uma caravela, de jeito nenhum. Tanto que vários navios foram perdidos, várias pessoas morreram tentando passar por ali. Tá? Mas com a descoberta dessa manobra, Portugal conseguiu ter o contato com a Índia, de lá trazer as suas especiarias, esse troço todo, tá? Chegou até o Japão, Portugal chegou até o Japão, para vocês terem uma ideia. Portugal foi uma
uma grande rede de comércio e de conhecimento do mundo que demorou muito tempo para se igualar, tá, ao que Portugal fez. Portugal foi muito inteligente nessa parte. E muitas das coisas que eles descobriram era mantido em segredo, justamente para que os espanhóis não ficassem sabendo, para que os ingleses não ficassem sabendo, tá? Principalmente os espanhóis e os ingleses, tá? Que esses dois tinham marinhas também muito boas quanto as de Portugal. A Inglaterra ainda estava começando a surgir, mas a Espanha era ali com Portugal. Então tudo era mantido em segredo. Bom, mas voltando à questão do Cabral. Cabral, quando fez essa curva, ele alongou a curva, porque ele já sabia da existência do Brasil. O que eles queriam ver era o tamanho do Brasil. A princípio, Cabral realmente achou que estava chegando numa ilha, depois ele se deu conta que não. Tá? Mas vocês têm que ter uma ideia assim, ó, por que depois da descoberta das Américas pelo Cristóvão Colombo, em 1492, começou a briga Portugal empurrando mais para cá, a Espanha empurrando mais para lá o Tratado de Tordesilhas. Porque Portugal já sabia da existência do Brasil. Portugal já sabia da existência de terras aqui. Tá? Então não tem nada de acidente nisso aí. Não tem nada de acidente. Eles sabiam. Tá? Américo Vespúcio mesmo desceu, e ele desceu até a região onde hoje deve ficar, ali mais ou menos por onde fica as Guianas Francesas, os ingleses e holandeses, o Suriname. Né? Porque eles já tinham ideia dessas terras. Tá? Então era aquela briga. Portugal empurrava mais para lá, mais para oeste, a Espanha empurrava mais para leste, e assim ia, até que se definiu o local onde ficaria o tratado, o meridiano que dividiria o mundo entre Portugal e Espanha. Tá? Então, assim, chegar e dizer assim, que Portugal, que Pedro Álvares Cabral chegou aqui por um acidente, hoje, em 2025, é simplesmente uma piada, tá? Sem falar que não precisa de muita coisa, basta ir num site, tá? Que é o site da Torre do Tombo, e lá vocês vão ter acesso a documentos que mostram que o rei de Portugal mandava caravelas para cá em 1498. O vídeo até fala disso aí, só que eles botam assim, supostamente. Não tem supostamente, é comprovado em documento. Em 1498 já tinha navegadores portugueses na costa do Nordeste do Brasil. Só que a costa do Nordeste do Brasil, ela é extremamente perigosa. Tá? Tem locais que tem recifes, tem locais que se tu não tiver com os ventos ideais, tu não consegue passar com uma caravela. Tá? E aí entra a questão, por que o nome de Porto Seguro é Porto Seguro? Porque era um porto seguro. Era onde Cabral podia parar com a frota toda, porque ele veio com uma frota que para a época era um absurdo. Era um absurdo. O que tinha de dinheiro envolvido naquelas caravelas, porque cada caravela era uma fortuna. E ele veio com um monte de caravelas para cá. Se eu não me engano, foram 10. Tá? Não me recordo agora de cabeça, mas acho que foram 10. Se eu tiver errado, paciência. Tá? Mas eu acho que foram 10. Era um absurdo. Que tenha sido 10. Era um absurdo.
Era muito dinheiro investido para vir para o nada. Olha, para um cara que tem um pouquinho de raciocínio lógico, ele vai ver que a quantidade de dinheiro que foi investido naquelas caravelas para arriscar uma viagem só até as Índias era demais. Era demais para a época. Tá? Tanto que quando Cabral chegou aqui, foi escrito a Carta Testamento do Brasil, que é a carta do Pero Vaz de Caminha, e uma das caravelas retornou para Portugal para mostrar o que eles tinham achado aqui, o que seria de interesse para Portugal aqui no Brasil. Tá? Aí ele vem com a história de que que o nome do Brasil veio do pau-brasil. Não veio do pau-brasil. Não veio. Porque existia nos mapas antigos uma ilha chamada Rai Brasil. Tá? Então eles já sabiam que existia alguma coisa para estes lados de cá que se chamava Brasil. Rai Brasil. Então não foi por causa do pau-brasil. Até porque o nome do pau-brasil não era pau-brasil, os índios não chamavam aquilo de pau-brasil, chamavam com outro nome. Da onde que os portugueses iriam chamar aquilo de graça de Brasil? Não existia isso. Mas nas cartas náuticas antigas tinha lá a ilha de Rai Brasil. Então eles já sabiam que existia uma terra aqui com o nome de Brasil. E é daí que surgiu o nome Brasil, que passamos a ser chamados de Brasil. Né? O vídeo foi cheio de absurdos históricos, assim, fantásticos. Depois ele vem com a questão da ocupação portuguesa do Brasil. Tá? Olha, eu vou ser bem sincero, apesar de ser descendente de portugueses, tá, por todos os lados, não tem como fugir disso, eu sempre tive um sentimento anti-português bem forte dentro de mim. Mas, ao estudar história, ao começar a conhecer a história do Brasil e começar a conhecer a história de Portugal, tá? E isso eu até indico para vocês um canal do YouTube que é muito bom. O nome do canal é História Ibérica, que ele conta a história tanto da Espanha e de Portugal relacionada com o Brasil. Né? É um canal muito bom e impecável no quesito história. Tá? Agora até me perdi de onde eu estava. Deu um branco agora. Bom, mas vamos seguir. Deu um branco agora, mas vamos seguir. E aí eles começam assim, a questão da colonização do Brasil. Tá? O Brasil não representava, não tinha assim grandes atrativos para Portugal. Tá? E o Brasil realmente ficou relegado a um segundo plano por Portugal, porque para eles era mais rentável o comércio com a Índia. Tá? Porque muitos dos produtos que eram consumidos na Europa vinham da Índia. Tá? Então para eles ainda era um comércio maior das Índias. E o Brasil estava sendo um pouquinho relegado, tá? E aí era aquela coisa assim, é onde eu entro na questão do por que eu mudei a minha visão sobre os portugueses. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles não vieram com a intenção de só explorar. Eles vieram com a intenção de colonizar.
Tá certo que eles mandaram muita gente que não presta para cá? Mandaram. Tá? Mandaram degradados, mandaram bandidos, mandaram pessoas que eles não queriam lá, mandaram um monte de coisas que não presta para cá. Tá? Mas eles também vieram, trouxeram bastante pessoas para cá com outras visões, com outras ideias. E a intenção do Brasil, no Brasil, era de colonizar. Porque a proximidade de Portugal, tá, de Lisboa, no caso, com a Espanha, era uma preocupação dentro da coroa portuguesa. Tá? E a coroa portuguesa queria que o Brasil fosse um local para onde eles pudessem transferir a capital de Portugal. Tanto que o Dom João VI, já me adiantando um pouco, só foi embora daqui obrigado. Ele não queria voltar para Portugal de jeito nenhum. Tá? Ele foi daqui obrigado para Portugal. Porque as elites portuguesas já estavam tomando conta do poder, tomaram conta do poder mesmo assim. Dom João VI se tornou um fantoche na mão da elite portuguesa, não mandava mais nada, ele apenas estava lá só para dizer que era o rei de Portugal. Mas voltando para o passado, mais passado. Então, Portugal, quando as pessoas chegam e dizem assim, seria melhor, e eu já disse isso também, seria melhor se nós tivéssemos sido colonizados pela França. Aí eu digo para você assim, olhem para a Guiana Francesa. Seria melhor se a gente tivesse sido colonizado pelos holandeses. Olhem para a Guiana holandesa, que se eu não me engano, acho que é a que tem o nome de Suriname hoje. Não se engane. Não se engane. Nós não estaríamos com a mesma condição de um europeu. Não. De forma alguma. Tá? Nós seríamos um país ainda mais subdesenvolvido, porque eu não considero, para mim, o Brasil ainda é terceiro mundo, ainda falta muita coisa para a gente chegar ao nível de um país de primeiro mundo. E, bom, não vou entrar nas questões políticas, tá? Mas, assim, falar isso, tá? Também está errado. Também está errado porque não iria funcionar. Porque tanto a Holanda quanto a França não tinham intenção de colonizar. Eles tinham somente a intenção de explorar. Assim que terminasse os recursos, tchau, se dane quem estivesse aqui. Tá? Seria assim que ia funcionar. Outra coisa que foi dita, questão da quantidade de ouro que foi levado do Brasil. Beleza. Os portugueses levaram muito ouro do Brasil? Levaram. Só que 80% do ouro que era retirado no Brasil ficava no Brasil. O imposto que era cobrado pelos portugueses, chamado o quinto, tá? Desse imposto, 80% era investido no próprio Brasil. Foi muito dinheiro, foi muito ouro para Portugal? Foi ouro, assim, algumas pessoas estimam em até 15 toneladas por ano de ouro. Foi muito ouro para lá, tá? Só que muito ouro ficou aqui, porque eles investiram aqui, investiram em cidades, investiram na agricultura, investiram em coisas, era do interesse deles, óbvio, eles estavam fazendo um investimento. É como a gente comprar, eu tenho o meu apartamento,
Eu quero comprar um outro apartamento. É um investimento. Então eu vou pegar o meu dinheiro, vou comprar um outro apartamento, botar ele para alugar e recebo o dinheiro. Basicamente é a mesma coisa. Portugal, o Brasil era para Portugal que como uma segunda fonte de renda deles. Tá? É errado? Não, não é errado. Era o contexto histórico da época. A gente não pode pensar no passado com a mente de hoje. Tá? Não, a gente não pode fazer isso. É o grande erro. A gente não pode olhar para o passado como se a gente estivesse vivendo o passado hoje. Muitas coisas do passado são erradas porque hoje nós consideramos erradas. Tá? Mas naquela época não era. Eles chegarem para cá e fazerem colônias de monocultura, num determinado momento só do café, num outro momento só do tabaco, num outro momento só da cana-de-açúcar, é errado? É errado, mas aqui, o que nós fazemos hoje? Basicamente, a gente tem uma monocultura aí de soja predominante. Tá? Claro que a gente cultiva outras coisas, nós temos muitas outras coisas, mas o investimento em soja e gado é assim, ó, é a parte principal da economia brasileira nessa área. Então, de certa forma, a gente ainda tem. O mundo ainda gira em torno disso aí. Não é só o Brasil, é o mundo. Então, chegar e dizer que Portugal veio para cá apenas para explorar, isso está errado. E quando o ouro acabou, entre aspas, né, que começaram a se descobrir os diamantes, era tanto diamante que era produzido no Brasil que os portugueses mandaram parar a mineração, porque senão o diamante ia perder o valor dele. Para vocês terem uma ideia. O próprio Portugal disse, não, para, dá um tempo, porque é muito diamante que está entrando, é muito diamante que está sendo retirado e ele está perdendo o valor. Os diamantes, os diamantes foram muito mais enviados para Portugal do que o ouro. Né? E aí a gente entra nessas questões. Vamos entrar aqui agora, por exemplo, isso aí eu tô lá no século XVIII, tá? Depois nós vamos entrar no século XIX, com a vinda da família imperial para o Brasil. É onde o Brasil realmente começa a se desenvolver mais ainda. Tá? A primeira biblioteca nacional, e continua com o mesmo nome, no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, foi toda feita com livros trazidos pelo Dom João VI. Aí se criou, neste caso, com a proclamação da República, tentou-se criar a imagem de uma monarquia que era uma piada, tá? Vamos botar assim. Tá? Aí começaram a falar do Dom João VI. E começaram a falar que o Dom João VI era uma pessoa que não tinha. Como é que eu vou dizer assim? Desprovido de habilidades de administração, que não tinha muito conhecimento. Não é verdade. Que ele era dominado pela Carlota Joaquina. Não é verdade. Ele nem perto da Carlota Joaquina ficava. Carlota Joaquina ficava num palácio, ele ficava no outro, porque ele não queria nem saber daquela megera. Tá? Sobre a Carlota Joaquina, o que é falado muito para não dizer quase tudo, é realmente verdade. Já do Dom João VI, tentaram ridicularizar ele, mas ele não era do jeito como a história
ridiculariza. Tá? A mesma coisa com relação a Dom Pedro I, que diziam que Dom Pedro I não queria saber de nada, que Dom Pedro I só queria saber de estar andando a cavalo, se não fosse andando a cavalo, era atrás das mulheres. Tá? Bom, atrás das mulheres realmente ele andava. O cara era um baita de um galinhão. Tá? Ele passou na frente, caiu na conversa, ele estava pegando. Tá? Isso aí de fato era. Só que Dom Pedro I não era a pessoa iletrada que a história passou a contar. Não. Dom Pedro I falava outras línguas. Dom Pedro I, quando foi para Portugal e se tornou Dom Pedro IV, fez um excelente governo em Portugal. Tá? E no Brasil, ele só não conseguiu mais por causa das elites, que, diga-se de passagem, é coisa que a gente vive até hoje. Depois veio Dom Pedro II. Aí todo mundo fala da questão do Dom Pedro II ser um cara mais paradão, mais na dele, sempre sisudo, aquelas coisas todas. E o Dom Pedro II é simplesmente um gênio. O cara é um gênio. Ele simplesmente se interessava por tudo que era assim, de cultura, de ciências, de tudo que vocês podem imaginar. O cara se interessava, o cara era simplesmente sensacional. O grande erro do Dom Pedro II foi a Guerra do Paraguai, que consumiu recursos do Brasil, que consumiu pessoas do Brasil, que fez uma promessa que não pôde cumprir, porque ele disse que todos os negros que fossem lutar na Guerra do Paraguai seriam alforriados, mas acontece que os caras voltavam da campanha e chegavam nas suas terras e a sua mulher, seus filhos, não, seus filhos não, porque já tinha a lei do ventre livre, mas a sua mulher era escrava ainda. O que o cara tinha que fazer? Voltar a trabalhar na mesma fazenda da onde ele tinha sido alforreado. Então isso aí foi um grande erro. Não o fato de ter entrado na Guerra do Paraguai, mas ter prolongado a Guerra do Paraguai. Tá? E voltando ainda para o Dom Pedro I, nós temos uma personagem, eu tenho um livro sobre ela, porque simplesmente ela é fantástica, tá? E eu recomendo que vocês leiam esse livro, tá? Que é esse aqui, ó. Dona Leopoldina, a história não contada. Porque se o Brasil se tornou independente com Dom Pedro I, foi graças a ela e ao José Bonifácio. Essa mulher aqui é simplesmente fantástica. Ela é a mãe do Brasil independente, tá? Bom, e mesmo para isso, assim, ó, o vídeo do cara passou reto nisso aí. Eu não quero entrar no assunto da escravidão, porque é um assunto polêmico, tá? É polêmico em vários aspectos, tá? Desde o princípio, aonde começava a escravidão, até o ponto final, que era quando o negro praticamente morria trabalhando. Tá? E é uma coisa assim, ó, muito extensa e é um assunto que hoje é meio complicado nos dias de hoje é meio complicado falar. Mas nós tivemos o período da escravidão, foi uma coisa tenebrosa, tá? Horrível, para os nossos padrões de hoje. Para os nossos padrões de hoje. A gente tem que olhar isso aí quando acontecia. Para eles, não era.
E nós não podemos julgar o que eles fizeram. Tá? Mesmo que a gente tivesse uma máquina do tempo, a gente não poderia voltar no tempo e dizer para aqueles homens que os negros eram inferiores a eles, que não eram inferiores a eles, tá? Porque eles não iriam aceitar. Era a sociedade da época. É assim que o ser humano evolui. É em cima de erros e acertos. Então a gente não pode olhar o que aquelas pessoas fizeram e julgar eles hoje. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles fizeram o trabalho deles. E isso também entra numa outra questão, e que eu acho melhor e mais bonita. Foi a mistura dos índios que já aqui viviam, com os negros que vieram da África, com os portugueses que vieram da Europa, que se juntou tudo e fez um país que não existe nenhum outro no mundo igual. Porque com todos os erros e acertos, mais erros do que acertos da política brasileira, nós continuamos a ser um povo ímpar. Não tem nenhum estrangeiro que chegue no Brasil e seja capaz de falar mal de um brasileiro. Porque o nosso povo é um povo alegre, a gente está se ferrando, o Brasil está quebrado, a gente está sem perspectiva de futuro e mesmo assim nós estamos com um sorriso no rosto. Nenhum outro país no mundo vocês vão encontrar isso. A espontaneidade, a alegria que o brasileiro tem não se encontra em lugar nenhum do mundo. E isso nos faz diferente de todos. E foi graças à história que juntou Portugal, os negros e os índios e formou esse povo maravilhoso. Mas eu, por exemplo, assim, eu não gosto da ideia de ser chamado de revisionista, porque na realidade eu não sou um revisionista. Eu simplesmente estudo história. E ao estudar história, a gente descobre outras coisas. E essas coisas vão atualizando a história. Mas nos dias de hoje, a gente ainda está dizendo que o Brasil foi descoberto por acaso, que o nome do Brasil é derivado do pau-brasil, que seria melhor nós termos sido colonizados pelos franceses ou pelos holandeses, que o tráfico negreiro não foi uma coisa horrível, que foi necessária, que é dito no vídeo, tá? E mais um monte de barbaridades foram ditas ali, naquele vídeo. Eu ia comentar, mas assim, eu cheguei e disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou comentar porcaria nenhuma, tá? Eu vou fazer o meu vídeo, vou desmontar o vídeo do cara e deu, tá? Porque isso aí que ele falou no vídeo, hoje em dia, não se fala mais. Não se fala mais. E ainda vou dizer mais para vocês. O Brasil não foi... O primeiro europeu a pisar em solo brasileiro não foi Pedro Álvares Cabral. Foi um espanhol. O nome dele era Pinzón. Tá? Então até isso está errado. Tá? Até isso está errado. E agora, assim, eu vou pegar uma coisa assim, que é meio teoria. Tá? Isso realmente é teoria. A Costa, como eu disse para vocês, a Costa, isso eu vou deixar
como reflexão para vocês, e encerrando o vídeo. A costa nordestina ela é muito perigosa para navegação. Em alguns lugares tem muitos recifes e tudo. Em 1498, as naus portuguesas estavam aqui justamente para mapear o litoral nordestino, que era o mais próximo da Europa, para ver um local onde poderiam vir com a marinha deles, a armada, para poder chegar e ter um porto seguro. Por que a cidade se chama Porto Seguro? Fica aí a reflexão. Obrigado, valeu, tá? Valeu mesmo. E espero que o vídeo tenha elucidado. Desculpa eu não poder fazer as edições que deveria ser feito, mas é assim mesmo, tá? Vamos no improviso, porque é para realmente acabar com essas palhaçadas que ainda falam da história brasileira. Obrigadão.